Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 do GPA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível também fazer o download da apresentação no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do GPA constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações altamente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercados e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do GPA e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão conosco hoje o CEO da GPA, Marcelo Pimentel, e o CFO e diretor de Relações com Investidores, Rafael Ossowski. Passarei a palavra ao Marcelo Pimentel para dar início à apresentação. Senhor Marcelo. Você feliz é tudo de pão, tudo de pão, tudo de pão. Você feliz é tudo de pão, tudo de pão, tudo de pão. Levar a fruta fresquinha, salada sempre verdinha. Saber de onde o alimento vem é tudo de pão. O pão que já te conhece, que sabe o que você gosta e faz tudo só pra te ver feliz. Tem tudo de pão pra você. Você feliz é tudo de pão, tudo de pão, tudo de pão. Tudo pelo planeta, pra ficar tudo bem. Tudo pra sua saúde, pro seu dia a dia. Ainda bem que o pão faz tudo e tem mais e mais vantagens. Tudo que você sempre quis. Tudo de pão que o pão faz é só pra te ver mais feliz. Você feliz é tudo de pão, tudo de pão, tudo de pão. Você feliz é tudo de pão, tudo de pão, tudo de pão, tudo de pão, tudo de pão. Bom dia a todos e a todas. Agradeço muito o interesse em participarem da nossa conferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Escolhemos abrir essa reunião de hoje com um vídeo da nova campanha do Pão de Açúcar que lançamos no mês de setembro e que ressalta o vínculo tão forte de conexão do pão com seus clientes, além de resgatar o tema da felicidade que é tão marcante para a marca. Vou falar um pouco mais sobre essa campanha, que é bastante simbólica e importante para a gente ao longo da apresentação. Iniciando a apresentação,
Os números que apresentamos confirmam a consistência e assertividade do nosso trabalho. Mostram uma evolução constante, com destaque bastante relevantes e com sólidos avanços operacionais. No slide número 4, eu começo com os destaques desse trimestre. Precisamos celebrar o avanço da nossa margem EBITDA ajustado, que atingiu o maior nível desde 2021, alcançando 8,9% no trimestre, e que vem evoluindo por 8 trimestres consecutivos. A margem bruta atingiu 27,7%, crescendo 1,1 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 23, reflexo da aceleração de ganhos nas negociações comerciais e melhorias operacionais das nossas bandeiras e formatos. Também destaco a geração de caixa livre operacional de 366 milhões no período de um ano, uma melhoria de 216 milhões em relação aos últimos 12 meses encerrados no terceiro trimestre de 2023, evidenciando o avanço consistente da nossa rentabilidade. Crescemos 5% as vendas mesmas lojas, um resultado superior ao segundo trimestre do ano, que foi de 3,4%, com aceleração no formato de supermercados. O Extra cresceu 5,8% e o Pão de Açúcar teve crescimento de 4,6%. O formato de proximidade mantém sua consistência e avança 4,6%. No e-commerce, segue líder no setor alimentar no país, com avanços tanto no canal 1P quanto no 3P. Crescemos 17,2% nesse trimestre, com uma incrível penetração de perecíveis, chegando a mais de 35% da cesta vendida no digital. Para concluir o slide, quero ressaltar o avanço na redução de alavancagem financeira pré-IFRS 16, que chegou a 2,9 vezes em comparação com 8,8 vezes um ano atrás. Avançando para o slide seguinte, vamos abrir os destaques por pilares estratégicos, como sempre comento aqui com vocês. Começo pelo top line. Nossas vendas totais atingiram 4,8 bilhões no terceiro trimestre. Se excluir o modelo de venda direta de aliados, chegamos a um total de 4,6 bilhões, que representa um crescimento de 4,5% nesse trimestre. Tivemos o menor impacto da sazonalidade em comparação ao segundo trimestre de 24, com um crescimento anual avançando mês a mês, e as mesmas lojas acelerando em relação ao trimestre anterior. Crescemos 5% no período, impulsionados pelas bandeiras Pão de Açúcar e Extra. O Extra vem com uma contínua aceleração de ganhos, trimestre a trimestre, alcançando nesse período um crescimento de 5,8% mesmas lojas, o maior crescimento deste trimestre desde 2022. Impulsionado pelo aumento de volume, especialmente em itens perecíveis. Queria destacar a efetividade do nosso trabalho de revisão de sortimento e gestão de categorias que iniciamos no segundo trimestre. Um trabalho que seguimos avançando e esperamos fechar até o final desse ano, que conclui também com a conversão de 60 lojas da bandeira, das quais 27 já foram concluídas. Executaremos ao longo deste ano a revisão da clusterização de pricing e promoções das lojas e revisão estratégica do sortimento. Os resultados até agora são bastante promissores, tanto em margem quanto em vendas, confirmando o potencial da bandeira em seu posicionamento de supermercado mainstream de bairro. No pão, tivemos uma aceleração de venda versus o trimestre anterior. Chegamos a 4,6 no like-for-like, também com registro de aumento de volume e do preço médio, com destaque também para categorias de perecíveis. No formato de proximidade, crescemos 4,6 mesmas lojas, com uma contribuição significativa das lojas inauguradas a partir de 2022. Essas unidades têm um crescimento de vendas de 2 dígitos no like-for-like, que mostra a assertividade do projeto de expansão desse formato. Assim como nos trimestres anteriores,
crescemos 1,5 pontos percentuais em market share, em comparação aos supermercados pequenos da Grande São Paulo, corroborando nossa estratégia de expansão focado nessa praça. No pilar de clientes, mantivemos o nível de excelência com 82 pontos de NPS, com contínua evolução na qualidade de atendimento aos nossos clientes. Vale reforçar que foi um avanço de 7 pontos em relação ao terceiro trimestre de 2023 e impressionantes 20 pontos em comparação com o terceiro trimestre de 2022, quando iniciamos essa jornada de reconexão. E foi uma melhoria em todas as bandeiras, o que mostra a nossa consistência nesses processos. O maior nível de satisfação do nosso cliente é traduzido pelo crescimento do nosso share of wallets, especialmente dos clientes premium. Tivemos uma evolução de 5 pontos percentuais nos últimos 12 meses, somado ao constante crescimento da base de clientes premium e valiosos, que é parte fundamental da estratégia de negócios para o Pão de Açúcar. Ainda para reforçar essa conexão com os clientes do Pão de Açúcar, lançamos uma nova campanha em setembro, que vocês puderam assistir no começo da nossa reunião, com o mote "Você feliz é tudo de pão". A campanha ressalta esse vínculo tão forte do pão com seu público, evidenciando o tema de felicidade. Em um cenário de compras cada vez multicanal, a campanha enfatiza que a nossa marca está disponível onde o cliente deseja, oferecendo valor em produtos, serviços e atendimento, além de inspirar a criar momentos de felicidade. A campanha elevou de maneira significativa a lembrança da marca, especialmente nos atributos de frescor e qualidade. Outro ponto relevante foi o aumento no número de downloads do nosso app, que mais que dobrou em comparação ao ano anterior. Outra alavanca importante de fidelização dos nossos clientes, a marca própria, já representa 21,7% das vendas totais das nossas empresas, com destaque para o Extra, chegando a 25,9% de penetração. Os itens de marcas próprias estão presentes em 8 a cada 10 cestas de compra. A proposta de valor desse negócio é oferecer produtos de alta qualidade, comparáveis aos líderes de categoria, com preços extremamente competitivos. Avançando no pilar digital, registramos mais um trimestre de forte crescimento. Atingimos a participação de 35% de perecíveis, marco importante que contribui para a sustentação da estratégia de rentabilidade do nosso e-commerce neste trimestre. Também registramos um aumento de 17,2% na receita do e-commerce, com uma participação de vendas totais de 12,5% de penetração nas vendas totais da empresa. Representa um incremento de 1,4 ponto percentual em relação ao ano anterior, com uma margem de contribuição crescente, impactando positivamente no resultado da companhia. Nos próximos slides, trazemos um resumo da evolução do nosso projeto de expansão. Abrimos 12 lojas nesse terceiro trimestre do ano. Foram 11 lojas de proximidade, sendo 7 do Minuto Pão de Açúcar, 4 do Mini. E inauguramos também uma nova loja do Pão de Açúcar Fresh em Santos. Nesse contexto, destaca o modelo de proximidade do Pão de Açúcar Fresh, um formato que oferece a clientes uma experiência diferenciada, combinando um sortimento mais amplo de perecíveis, similar ao formato de supermercado, com a conveniência de uma mercearia adequada às necessidades do dia a dia, similar às lojas do Minuto. Já temos em operação 5 lojas do Pão de Açúcar Fresh, que têm apresentado resultados muito positivos, reforçando a nossa confiança na continuidade de novas aberturas desse formato nos próximos anos. No período de 12 meses, já são 43 novas lojas, sendo 41 de proximidade e 2 lojas abertas do Pão de Açúcar. As novas lojas inauguradas desde 2022 trouxeram 694 milhões de vendas incrementais no trimestre.
Cabe ressaltar que o nosso foco de expansão segue sendo o formato de proximidade premium em São Paulo, com a bandeira Minuto Pão de Açúcar, que apresenta rápida maturação e alta rentabilidade. E fechando esse slide estão os destaques do pilar de rentabilidade. O Rafael vai comentar com vocês mais detalhadamente sobre o nosso desempenho financeiro e os avanços de iniciativas que nos levaram a alcançar essa margem bruta de 27,7% e os 8,9% de margem EBITDA ajustada, uma marca histórica para o GPA, e que reflete a consistência dos ganhos do processo de turnaround. Cabe ressaltar também o importante impacto das iniciativas de retail media no nosso resultado. No slide 7, destaco o grande potencial dessa frente de negócios, assim como resultados já alcançados que nos 9 primeiros meses de 2024 já dobraram em comparação ao mesmo período do ano passado. Estamos avançando na primeira fase do projeto, criando bases sólidas com os avanços importantes da monetização, principalmente dos ativos em store. Também temos voltado esforços para a construção de um relacionamento muito próximo com as marcas e fornecedores e desenvolvido um ecossistema tecnológico para suportar essa operação. Nesse sentido, já firmamos parceria com mais de 100 fornecedores. Para os próximos anos, temos ainda um potencial muito grande para extrair dessa área de retail media. Vamos iniciar a segunda fase em que vamos nos aprofundar no conhecimento dos nossos clientes, para oferecermos soluções cada vez mais relevantes para os nossos parceiros, combinando ativos físicos e digitais e inteligência comercial. Desta forma, vamos conseguir maximizar a omnicanalidade nas companhias e nas campanhas e proporcionar contatos cada vez mais relevantes e impactantes com os nossos clientes. Avançando para o meu último slide, chegamos à agenda de iniciativas sociais de meio ambiente e de cultura. No pilar de impacto social, fizemos o lançamento de mais uma edição do programa Mãos na Massa, em parceria com o projeto Arrastão, para capacitar 20 pessoas acima de 40 anos para atuarem no varejo. E registramos a doação de 272 toneladas de alimentos ao programa Parceria contra o Desperdício e mais 122 toneladas que foram arrecadadas mensalmente nas lojas do Pão de Açúcar e do Extra. E na diretriz de gestão de resíduos, fechamos uma parceria com o Food to Save, aplicativo dedicado ao combate e ao desperdício de alimentos. O piloto realizado em 5 lojas obteve um resultado muito positivo, com 95% das sacolas vendidas. Em outubro, avançamos e implantamos a parceria em mais de 200 lojas do Pão e do Mercado Extra. E temos como objetivo evitar o desperdício de mais de 1,5 toneladas de alimentos até o final do ano. Fechando esse capítulo, nosso pilar de promoção da diversidade e inclusão, aderimos à campanha Vozes Entrelaçadas para combater a violência contra mulheres e meninas, em parceria com a Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, da qual somos signatários. E também ampliamos ações afirmativas em todos os processos de seleção da companhia, com o objetivo de atingir a meta de 50% de mulheres em posições de liderança até o ano de 2025. Eu encerro aqui a minha primeira participação e passo a palavra agora ao Rafael para os comentários de desempenho financeiro. Rafael. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham na conferência. Começamos pelo slide 10. Apresentamos o faturamento total do GPA, que atingiu 4,8 bilhões no terceiro trimestre de 2024, representando um crescimento de 1,9% em comparação ao terceiro trimestre de 2023, com destaque para o formato proximidade, foco da nossa expansão, que apresentou um aumento de 13,7% no período. Esse aumento é composto por um incremento mesmo às lojas, excluindo o efeito calendário de 5%,
e pela inauguração de 43 novas lojas nos últimos 12 meses, dentre as quais 12 no terceiro trimestre desse ano. Por outro lado, o crescimento total foi impactado negativamente pelo fechamento de 10 lojas no trimestre, incluindo 3 lojas do Extra Mercado, com foco em melhora da rentabilidade, e uma loja do Pão de Açúcar que foi fechada devido a um desenvolvimento imobiliário no local onde a loja estava implantada. Também destaco o impacto do reequilíbrio do formato Aliados, que, embora tenha apresentado uma redução nas vendas, contribui para a melhora da rentabilidade. A dinâmica de vendas no terceiro trimestre de 24 mostrou um menor impacto sazonal em relação ao observado no trimestre anterior, com o crescimento acelerando no mês a mês. Durante o período, mantivemos uma rigorosa disciplina na execução do nosso plano de evolução da rentabilidade no aprimoramento da experiência do cliente. Como resultado, obtivemos mais um trimestre consecutivo de crescimento no volume de nossas operações, além de conquistar ganhos e participação de mercado. O Pão de Açúcar cresceu 4,6% em mesmas lojas, com aceleração do crescimento apresentado no trimestre anterior. Essa evolução foi impulsionada pelo efeito combinado do crescimento do volume e preço médio, com destaque para as categorias que compõem a área de perecíveis. O formato de proximidade também apresentou crescimento mesmas lojas de 4,6%. As lojas inauguradas a partir de 2022 continuam a ampliar sua contribuição para o nosso negócio, apresentando crescimento de 2 dígitos nas mesmas lojas, o que destaca a qualidade dos projetos de expansão implementados nos últimos anos e a eficácia da nossa estratégia de investimento. Além disso, é importante ressaltar o expressivo avanço de 1,5 pontos percentuais no market share desse formato, em comparação com supermercados de menor porte na Grande São Paulo, conforme os dados da Nielsen. No Extra Mercado, o aumento das vendas, mesmo as lojas, atingiu 5,8%, apresentando maior taxa de crescimento de um trimestre desde o primeiro trimestre de 2022. Assim como na bandeira Pão de Açúcar, observamos aumento de volume e preço médio nas categorias de perecíveis. Conforme o Marcelo comentou, no segundo trimestre de 2024, iniciamos o projeto de revisão do sortimento e gestão de categorias da bandeira Extra Mercado e temos boas expectativas para o desempenho da bandeira nos próximos trimestres. Por fim, o e-commerce continua uma trajetória de crescimento robusta, já observada nos trimestres anteriores. No terceiro trimestre de 24, o faturamento do canal atingiu os R$ 551 milhões, representando um aumento de 17,2%. A penetração do e-commerce nas vendas totais foi de 12,5%, com um avanço de 1,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Um dos pilares da nossa diferenciação nesse canal está no foco em perecíveis, que se destaca pela alta qualidade dos produtos e pela eficácia do processo de picking, tudo isso alavancado pela confiança que nossos clientes têm em nossas marcas. Conforme o Marcelo comentou, pela primeira vez superamos o nível de 35% da nossa venda do e-commerce dentro de perecíveis no formato 1P, um resultado excepcional que nos coloca num patamar elevado de diferenciação na experiência oferecida aos nossos clientes. Além do crescimento acelerado, temos conseguido rentabilizar cada vez mais o canal digital, que atingiu uma margem de contribuição de 2 dígitos neste trimestre, ajudando na diluição das despesas das nossas lojas em uma operação 100% Ship from Store. No slide 11, apresentamos o desempenho da rentabilidade medida por meio do lucro bruto e EBITDA ajustado. O terceiro trimestre de 2024 demonstra mais uma vez a eficácia e a consistência das iniciativas implementadas ao longo de 2023, bem como a continuidade dos projetos iniciados em 2024. Como pode ser observado no gráfico superior, o lucro bruto atingiu 1,2 bilhão, com margem de 27,7%, uma importante evolução de 1,1 pontos percentuais na comparação com o terceiro trimestre de 2023. Como mencionamos nas divulgações anteriores, seguimos firmes em nossa estratégia de evolução da rentabilidade, com foco na captura de ganhos por meio dos projetos iniciados em 2023. Destaco na composição desse resultado a iniciativa de Retail Media,
que tem ganhado cada vez mais relevância para o aumento da rentabilidade da companhia. Conforme também já mencionado em trimestres anteriores, outras iniciativas importantes continuam a dar suporte ao aumento da nossa rentabilidade. Dentre as principais, eu gostaria de destacar a redução de quebras e o projeto de revisão de sortimento do extramercado. Quanto às quebras, já observamos uma evolução positiva nos últimos meses, após algumas mudanças importantes no nosso processo operacional e de controles. Quanto à revisão de sortimento do extramercado, estamos bastante confiantes com as capturas que teremos nos próximos trimestres e esperamos obter impacto positivo no crescimento das vendas e nas margens dessa bandeira. Em resumo, seguimos com um sólido pipeline de iniciativas que nos permitem continuar com foco na rentabilidade e no aumento da eficiência operacional, sempre em busca de resultados sustentáveis e de longo prazo. No gráfico abaixo, observamos que o EBITDA ajustado totalizou 399 milhões de reais, com margem de 8,9%, refletindo um forte aumento de 1,5 pontos percentuais versus o terceiro trimestre de 23. Além disso, é importante destacar o crescimento de 22,4% do EBITDA ajustado sobre o ano anterior. O EBITDA ajustado, registrado no terceiro trimestre de 2024, atingiu maior nível desde 2021 e, conforme pode ser observado no gráfico, marca o 8º trimestre consecutivo de evolução, confirmando uma vez mais a consistência e a eficácia das iniciativas que estamos implementando para melhorar o perfil de rentabilidade do nosso negócio. Seguindo a apresentação para o slide 12, chegamos ao desempenho financeiro do lucro líquido. Como ilustrado no gráfico, no terceiro trimestre de 24, registramos um prejuízo líquido continuado de 253 milhões de reais. Em comparação, no terceiro trimestre de 23, registramos um lucro líquido continuado de 805 milhões, fortemente impactado por efeitos positivos e não recorrentes, que somaram 1,1 bilhão de reais naquele período. Esses efeitos incluem 804 milhões de reais referentes à reversão de prejuízos da Cenova, 163 milhões relacionados com a segregação do êxito e 133 milhões decorrentes da correção monetária de créditos fiscais. Por fim, no terceiro trimestre de 2024, o prejuízo líquido das atividades descontinuadas foi de 58 milhões, impactado principalmente pelas contingências trabalhistas do Extra Hiper, que representaram 46 milhões de reais. Vale ressaltar que o montante dessas contingências trabalhistas no terceiro trimestre de 23 foi de 96 milhões de reais, representando uma redução de 50 milhões versus o terceiro trimestre agora de 24. Passando para o slide 13, apresentamos o fluxo de caixa gerencial nos últimos 12 meses. Nesse período, geramos um fluxo de caixa operacional livre de 366 milhões de reais, com melhora de 216 milhões em relação aos últimos 12 meses encerrados no terceiro trimestre de 2023. Como pode ser observado, esse desempenho superior ocorre principalmente pelo crescimento do EBITDA ajustado pré-IFRS 16 e pelo menor emprego de CAPEX, que contribuíram de forma significativa para a melhoria do fluxo de caixa. O fluxo de caixa após a venda de ativos atingiu 1,6 bilhão no acumulado de 12 meses, impactado principalmente pela venda de ativos não core e pelo follow-on. Cabe ressaltar que no terceiro trimestre de 24, recebemos a primeira parcela referente à venda dos postos de combustíveis no valor de 96 milhões, de um total de 200 milhões esperados. Por fim, destaco a melhora de 148 milhões de reais no custo financeiro líquido, resultado principalmente da significativa redução da nossa dívida bruta. No slide 14, temos mais detalhes sobre a redução do nosso endividamento. Como pode ser observado no gráfico, tivemos uma redução de 997 milhões da dívida líquida entre o terceiro trimestre de 23 e 24. Esse resultado reflete os efeitos positivos mencionados no slide anterior, incluindo a geração de 366 milhões no fluxo de caixa livre operacional, uma eficiente execução da venda de ativos não core e os recursos levantados no nosso follow-on. A redução da alavancagem financeira também foi significativa, considerando o EBITDA ajustado pré-IFRS 16
Nossa alavancagem caiu de 8,8 vezes no terceiro trimestre de 23 para 2,9 vezes no terceiro trimestre de 24. Esse avanço reforça o nosso compromisso com a diminuição da alavancagem e com uma estrutura de capital mais sólida e saudável, fruto da combinação de uma gestão eficiente de balanço e da melhora contínua no desempenho operacional dos nossos negócios. Eu encerro aqui a nossa apresentação de resultados financeiros e proponho abrir agora a sessão de perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Ruben Couto, analista sell-side do Santander. Ruben, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria ouvir um pouco mais sobre margem, especialmente margem bruta, acho que tem sido um destaque aí, e nesse TRI continua evoluindo de forma bem acelerada e ainda parece ter bastante coisa para aparecer nessa revisão de todo o sortimento do mercado extra, por exemplo, o crescimento aqui de retail media, e ainda assim vocês já estão chegando no guidance lá de 9% de margem EBITDA. Então, eu queria entender o que vocês estão imaginando de margem bruta no médio prazo, dado que bastante coisa já aconteceu, mas ainda tem bastante coisa a ser capturada, aí, diria, nos próximos 12 a 24 meses, pelo que vocês colocam aqui da próxima fase da empresa. Queria entender o que vocês estão imaginando que pode ser uma margem bruta sustentável aqui no médio prazo. Se puderem dividir para a gente um pouco mais de expectativa nesse sentido, seria legal. Obrigado. Obrigado, Ruben. Ótimo ponto. A gente está muito feliz com o resultado da nossa margem bruta, a evolução da margem bruta. E como você bem colocou, por um lado, a gente está muito feliz porque tudo aquilo que a gente se comprometeu em entregar, a gente vem entregando com um trabalho muito forte, sólido do time comercial, sob a liderança do Joaquim, mas também com muita esperança e otimismo para o futuro, exatamente pelos pontos que começamos a falar aqui. O sucesso disso tudo, vale lembrar, começou no segundo semestre de 2022 e no início do primeiro semestre de 2023, quando nós lançamos o programa de revisão de gestão de categoria no Pão de Açúcar. E daquele trabalho veio muito aprendizado, principalmente no que tange a redução de linhas de baixa performance, bem como com a melhoria da ruptura, ou seja, eu tenho os itens que importam com mais espaço na gôndola, portanto, perco menos venda porque os produtos estão disponíveis para o cliente. Isso trouxe muito aprendizado, que a gente começou a ver os ganhos no Pão de Açúcar, e no ano de 2024, nós começamos a expandir isso para os demais canais. Então, fizemos o Mercado Extra, que agora já está em processo de rollout, então a gente tem uma expectativa de continuar havendo ganhos significativos na margem bruta do Mercado Extra, principalmente aqui, dado a penetração de perecíveis, falando especificamente aqui de açougue e padaria como grandes carro-chefes no Mercado Extra. E uma vez rolloutado o Mercado Extra, nós já estamos em piloto para as lojas de proximidade. Em proximidade, para vocês terem uma ideia, vai ser muito importante esse trabalho, porque, obviamente, é um espaço de venda menor que precisa ser cada vez mais assertivo naquilo que fica à disposição do cliente. Então, a gente tem uma expectativa grande de ver isso crescendo. Segundo ponto, você coloca também, vendo o nosso resultado, é o trabalho de retail media. A gente está tratando isso em fases, como muito do que a gente vem fazendo até agora. A gente está chegando ao final da primeira fase, que é capturar o potencial dos ativos físicos de loja.
nós agora ainda temos muito trabalho a ser feito em capturar os ativos digitais e os ativos de dados de inteligência que conseguem otimizar a personificação dos clientes com o fornecedor. Mas a notícia boa aqui é que, principalmente, não a gente falando, é o fornecedor falando. Já são mais de 100 contratos assinados com os nossos principais fornecedores em Retail Media, o que já olha para o ano de 2025 no planejamento de investimento. Então, nós temos uma expectativa de que dobramos o resultado referente a 2023 e vamos continuar acelerando esses resultados em 2025 e nos anos vindouros, porque ainda tem muito trabalho a ser feito aqui no que tange a parte de personificação, digitalização e monetização de dados. Por último, eu queria trazer aqui o tema de quebra, que também vai corroborar com o nosso resultado de margem bruta. O ano de 2024 não foi o ano ideal que nós esperávamos ter com relação à quebra. Nós esperávamos já estar com um nível de avanço maior do que estivemos, e só agora, no terceiro trimestre, começamos a perceber o fruto de todo o trabalho que vem sendo feito. Isso, obviamente, vai contribuir para uma contínua melhora de entrega de margem bruta na companhia. Então, obviamente, nós não damos guidance com relação ao que ela tem potencial de chegar e o que nós estamos mirando em que ela chegue, mas certamente a nossa expectativa é que ela continue expandindo dos patamares atuais. Tá claro. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta é do Rodrigo Gastim, analista sell-side do Itaú. Rodrigo, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas, queria voltar no sistema de margem, entender das alavancas de margem bruta, né, que vocês já entregaram, margem bruta e margem EBITDA até agora. Já tem um tempo que vocês estão nesse processo e vem mostrando essa melhora. Só queria uma atualização em qual passo desse processo estamos agora, né? Ou seja, olhando para frente, aqueles principais projetos que vocês sempre falaram, né, de ruptura, de assortment e tudo mais, o que ainda tem para ser capturado, né? Quanto desse ganho ainda tem para ser capturado? Essa é a primeira dúvida. E a segunda, um update do plano de venda de ativos, né? Vocês anunciaram parte dos postos esse ano, etc. Eu queria saber o que tem ainda para ser feito nessa linha e se vocês conseguiram identificar alguma outra oportunidade que eventualmente possa gerar valor para a companhia nessa frente também. São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gastim. Com relação à margem bruta, é um pouco do que eu falei aqui, e eu acho que os principais pontos são esses. A gente tem mantido muita consistência com relação a quais os pontos de captura que nos ajudam a levar a margem bruta. Então, tirando o tema de sortimento, eu adicionaria o tema de clusterização de lojas. Nós temos feito um trabalho importante de revisão de clusterização de loja, porque ele linka com o terceiro ponto, que é a gestão de pricing e gestão promocional das nossas lojas. Ou seja, a gente migrou de um modelo onde a gente tinha preço único em todas as lojas para um modelo muito mais assertivo de precificação baseado em geolocalização e concorrencial de cada loja. Isso tem nos ajudado a melhorar essa performance. Mas ainda isso vem no rollout de gestão de categoria, ou seja, para extramercado, a gente ainda vai continuar vendo isso no decorrer desse trimestre e full year de 2025. E Pão de Açúcar já está rolloutado e no Minuto e Mini Extra ainda por fazer. Segundo, é a penetração de categorias que nós estávamos subrepresentados, que nós estamos avançando aqui. Então, quando a gente fala de gestão de categoria como um todo, a gente fala muito daquele foco em perecíveis, mas o que a gente agora está entrando, principalmente com a volta do cliente e a volta do cliente premium,
é trabalhar em categorias de suporte, principalmente aqui falando de categorias de higiene e limpeza e higiene e beleza pessoal. Essas categorias que hoje os nossos clientes vêm até as nossas lojas para comprar alimentos e aí saem das nossas lojas para comprar em outros modelos especializados, a gente já está aumentando muito significativamente a base e a penetração dessas categorias, uma vez que a gente fez a adequação de proposta de valor dessas categorias. Eu acho que falamos sobre retail media, falamos sobre quebras, nós continuamos trabalhando muito forte na gestão de despesa, aqui principalmente dos nossos escritórios, dos nossos times, revisão de contratos. É algo que, como vocês sabem, desde 23 nós lançamos um projeto em parceria com a Falcone de orçamento base zero. Nós já iniciamos o projeto para 2025, ou seja, será o terceiro ano consecutivo de orçamento base zero que nós vamos fazer, que vai nos trazer um ganho de penetração de despesa contra a venda total. Se você vê, nós tivemos mais um trimestre de redução e a nossa ambição para 2025 é continuar avançando aqui na redução do percentual de despesas relacionadas às vendas até então. Eu passo aqui para o Rafael para falar um pouco sobre venda de ativos com vocês. Tá bom. Tudo bem, Gastim. Só fazendo uma observação adicional com relação à margem, eu queria só chamar a atenção, o Marcelo tocou nos principais pontos, mas eu queria só chamar a atenção de algumas coisas. Do ponto de vista comercial, a gente tem um bom nível, obviamente, de margem, mas eu queria só chamar a atenção ao fato de que vocês veem que grande parte das iniciativas que nós temos são iniciativas que não tocam diretamente na nossa política comercial, né? Quebras é um negócio que está totalmente debaixo da nossa capacidade de gestão e que não tem nenhum impacto em investimento de preço. Retail media, da mesma forma, não tem impacto na margem da mercadoria. Um outro ponto extremamente importante, e talvez às vezes passe despercebido, é o fato de que o nosso motor de expansão é a proximidade minuto. E quando a gente olha para margens desse formato, ele é um formato com margens médias superiores à margem média da companhia consolidada. Portanto, na medida em que a gente aprofunda a penetração nesse formato, a gente deve também ter um incremento marginal na medida em que a gente vai crescendo esse formato, que eu acho bastante importante também ressaltar aqui para vocês. Marcelo mencionou a OBZ, estamos entrando agora também no terceiro ano de investimentos em controle de custos aqui, que tem dado e gerado frutos bastante importantes aqui para o nosso controle de custos, e vocês, eu acho que isso fica bem claro para os investidores e para os analistas quando a gente olha os nossos resultados, as nossas DFs. Com relação, agora passando para a venda de ativos, nós vendemos, Gastinho, você conhece bastante bem a nossa história, nós vendemos 2 bilhões e 600, ou levantamos 2 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos 12 meses, ou um pouquinho mais do que isso, né? Foram 1 bilhão e 900 milhões de reais de vendas efetivamente de ativos e 700 milhões de reais através do follow-on. O que nós temos ainda? A gente tem algumas alavancas, alguns ativos próprios, algumas lojas desmobilizadas que ainda podem se tornar podem acabar sendo fruto de vendas adicionais, mas este volume que nós executamos aí no último ano, de 1 bi e 900, é um volume que está mais ou menos concretizado e cristalizado. Mais uma vez, existem alguns ativos adicionais, mas o grande volume já foi realizado. Sempre há possibilidade de algumas coisas fora da caixa, mas isso a gente, obviamente, são planos, são, digamos, projetos que a gente está sempre avaliando, mas não tem nada de concreto ou algo que possa ser anunciado ou comentado nesse momento, porque, mais uma vez, são projetos, são ainda planos muito incipientes, a gente precisa ter um pouco mais de visibilidade sobre isso. Eu queria só, e por último, ressaltar um tema também importante, que é o fato de a gente ter recebido da nossa participação na FIC um dividendo adicional de 30 milhões de reais nesse trimestre,
Isso em função de um reequilíbrio de carteira que a gente está passando pela FIC, e esse reequilíbrio de carteira ele vai acabando naturalmente, mecanicamente, liberando capital de Basileia, e a gente vai tendo acesso a dividendos adicionais por conta desse efeito. Então, esse é um efeito também gerador de caixa aí. A gente teve um dividendo extraordinário da FIC no primeiro trimestre de 80 milhões e agora um no terceiro trimestre de mais 30 milhões. Portanto, algo também importante para vocês manterem em mente nos próximos trimestres. Perfeito, Pimentel. Rafael, muito claro. Deixa eu só fazer uma outra pergunta aqui que me fizeram bastante ontem, só para entender. A parte de liability management, Rafael, queria entender como é que está o foco para os próximos 12 meses, né? O que vocês têm de vencimento? Acho que tem um vencimento importante em julho, né? Acho que julho do ano que vem, Isso. 740 milhões. Só queria entender a estratégia, o que vocês já estão fazendo para, enfim, lidar com esse vencimento. Como é que está a estratégia de liability management aqui para frente? Excelente pergunta, eu estava esperando essa, Gastim. A gente está num processo, claro, em contato com os nossos parceiros financeiros. A gente já tem, de maneira bastante proativa, algumas alternativas bastante relevantes com relação a isso. E o que eu posso dizer é que a gente tem esse tema endereçado e que provavelmente nos próximos dias ou semanas a gente deve trazer mais informações sobre esse tema, tá? Mas a gente está com esse tema relativamente bem endereçado. Excelente, Rafael. Super claro. Obrigado pelas respostas, pessoal. Obrigado. Ótimo. A nossa próxima pergunta é do Andrew Ruben, analista sell-side do Morgan Stanley. Andrew, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Thanks very much for the question. I'm curious on the digital operations, if you can update us on how profitability in that channel compares to the physical stores. We saw you called out some improving contribution margins in digital in the quarter. So just an update on digital versus physical profitability would be helpful. Thank you. Claro, bom dia. Esse canal é um grande prazer para a gente falar sobre ele. Ele tem expandido muito significativamente e, com relação à margem de contribuição, ele já opera como segundo melhor margem de contribuição dos nossos diferentes canais, certamente acima da média da empresa. E aqui nós temos um trabalho que continua se expandindo. Como é que ele está se dando? Ele está se dando através da expansão e penetração das nossas parcerias com os marketplaces, mas principalmente também o fortalecimento do nosso 1P, no qual nós expandimos a penetração de perecíveis. Cada vez mais, e a gente está celebrando nesse trimestre, ultrapassar a marca de 35% das vendas totais de 1P vindo de perecíveis, exatamente porque essa é parte da estratégia que responde a dois pontos de interesse nosso. Um é a rentabilidade, porque ele, sem dúvida nenhuma, faz com que a contribuição de margem expanda, mas também o tema de frequência de visitas. Esses clientes que compram mais perecíveis são clientes mais recorrentes, compram com maior frequência e, em geral, tem uma cesta maior e mais rentável. Então, a gente quer continuar acelerando aqui. O segundo ponto, vale a ressaltar, é o nível de downloads, né? A gente também celebra aí mais de 2,2 milhões de downloads do nosso app, o que foi um crescimento exponencial, o que corrobora com a assertividade da estratégia de conexão com o cliente, e aqui principalmente falando do cliente premium e valioso. Esse cliente multicanal compra em média de 6 a 9 vezes mais do que um cliente normal. Ele tem uma fidelização, obviamente, maior e exponencialmente é mais rentável do que a média de um cliente. Então, a gente não só quer continuar crescendo a penetração do digital, mas principalmente crescendo através do crescimento da base de clientes premium e valiosos multicanais que nós temos na nossa base. That's great. Thank you.
A nossa próxima pergunta vem da Dani Eiger, analista sell-side da XP. Dani, abriremos o seu áudio para que possa prosseguir. A nossa próxima pergunta será do senhor Felipe Rached, analista sell-side da Goldman Sachs. Senhor Felipe, abriremos o seu áudio para que o senhor possa fazer a sua pergunta. Felipe, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia pessoal. Pimentel, Rafael, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria perguntar de rentabilidade também, mas agora pensando um pouco mais do lado despesa. A gente viu mais um TRI com um bom controle, mas seria ótimo se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe do que a gente pode esperar daqui para frente. Na pergunta do Gastin, vocês falaram um pouco do OBZ, mas eu queria entender um pouco se ainda tem medidas a serem tomadas efetivamente para conter despesa ou cortar despesas, ou se a partir de agora a história se torna um pouco mais de alavancagem operacional em si, ou seja, em outras palavras, se a diluição de despesas daqui para frente depende mais do crescimento de top line do que do corte de gastos. E aí, só um follow-up rápido também, eu queria só confirmar o entendimento de que hoje a alavanca principal para melhora de rentabilidade é margem bruta. Se vocês puderem dar um pouco de detalhe se esse entendimento está correto, seria ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Vamos falar controle de despesa. Controle de despesa, nós temos aí mantido um track record de melhora consistente e contínua, e a gente entende que sim, ainda há espaço para corte de despesas estruturais e estruturantes do negócio. Muito do que está acontecendo agora, obviamente, lá em 22 a gente cortou o mato alto e depois a gente foi cortando a grama. Agora a gente está entrando num nível de detalhe cada vez maior, mas a gente continua encontrando oportunidades. Parte dessas oportunidades vão vir também no ajuste de uma demanda, principalmente aqui falando de tecnologia e automação de processos, onde a gente pode acelerar a produtividade de nossos processos, e isso aqui o time de tecnologia, juntamente com o time das áreas, tem nos ajudado a acelerar esse processo. Nós também temos, cada vez mais, tendo uma assertividade nos investimentos com relação às novas lojas, principalmente aqui falando lojas de proximidade, nas quais a gente está conseguindo fazer os investimentos cada vez menores comparados ao que era feito no passado. Nós temos trabalhado também muito, como eu comentei aqui, o tema de quebras com maior assertividade no supply chain. Isso tem sido algo que, a partir desse terceiro trimestre, a gente começa a ver os frutos do trabalho que tem sido feito, principalmente supply chain de perecíveis, que é muito mais desafiador de se fazer, principalmente produtos a granel, e aqui nós estamos conseguindo agora encontrar um caminho que nos permita atingir ganhos efetivos aqui nesse tema. No que tange a contratos, nós ainda temos trabalhado muito forte, seja em contratos de aluguéis, seja contratos que nós temos inúmeros contratos, principalmente contratos de grande escala que impactam a nossa operação de loja. Isso tem sido também um ganho efetivo. O trabalho que nós temos feito com relação ao lado de sustentabilidade, com relação a gases poluentes, isso não só reduz as emissões poluentes que nós temos, mas também traz um ganho de efetividade de performance de aqui, principalmente energia e gases. E a gente está trabalhando muito nisso.
as reformas que a gente tem feito em loja, vocês viram aí 27 lojas do Mercado Extra, e a gente tem feito o que a gente chama aqui de circuito premium do Pão de Açúcar, também impactam a questão de despesa, porque a gente entra com uma iluminação de alta performance, a gente melhora a questão do ar-condicionado com maior otimização, e isso tudo corroborado juntos vão trazendo uma melhor efetividade de despesa relevante para nós. Então, o que eu posso te dizer é que não mais tem uma grande bala de prata, e sim é a junção de várias coisas que, trabalhando juntas, vão trazer ainda assim uma melhora no percentual de despesa. A gente espera que ela venha incremental ao crescimento de venda e à performance da operação. Ela não depende única e exclusivamente disso para se diluir. Se eu puder só adicionar com relação à pergunta mais especificamente sobre se a principal alavanca é a margem bruta ou se ou viria da margem bruta, eu diria que sim, justamente pelo volume da margem bruta e pelas iniciativas que a gente consegue implementar e que, mais uma vez, não impactam margem comercial, não impactam a margem de produto, mas que estão na nossa mão muito relacionadas a processo, tanto processo de logística, processos relacionados à gestão de quebras, que é um negócio extremamente relevante. Como o Marcelo mencionou, a gente não está ainda onde a gente gostaria, onde a gente achou que ia estar com relação a esse tema agora em 2024, mas o que começa a ficar claro é que nós achamos um caminho, né? A gente fez alguns testes específicos sobre a nossa cartilha de gestão de quebras em algumas lojas, e essas lojas, quando isso bem implementado, com um processo extremamente rigoroso, isso começa a dar frutos bastante relevantes. Então, de fato, sim, eu acredito que a principal alavanca que nós temos vem da margem bruta, mas a gente não pode desconsiderar o trabalho que segue sendo feito com relação à gestão de custos. O ABZ é um negócio que segue bastante importante para a gente. Ganhos de eficiência através de automação, como o Marcelo falou, é algo extremamente promissor. A gente tem uma série de projetos já identificados e alguns deles já encaminhados com relação a isso. E é o que a gente tem dito para o mercado de maneira muito transparente, muito clara já há alguns meses, que apesar da margem ter crescido e a gente ter uma série de ferramentas e alavancas para fazer esse incremento de margem, a gente tem aqui, na verdade, muito mais alavancas e que poderiam trazer a margem para um patamar ainda muito mais elevado do que o que a gente está vendo. Qual que é o desafio? O desafio é que nem tudo que a gente se propõe a fazer tem exatamente os resultados que a gente esperava. Às vezes porque o resultado é inferior, às vezes porque ele demora mais para aparecer, mas tenho certeza de que se nós assumirmos que todas as alavancas que a gente tem hoje vão dar certo, a gente tem um potencial de margem aqui bastante significativo. Perfeito, muito claro. Obrigado, pessoal. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Felipe Reboredo, analista sell-side do Citibank. Felipe, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Pimentel, Rafael, todo o time. Lá do Citi aqui, a gente queria entender um pouco mais da visão da companhia para geração de caixa e alavancagem, né? Qual a expectativa de geração de caixa, dado cenário de juros mais alto? A gente pensou aqui, faz sentido revisar a abertura de lojas ou eventualmente até fechar lojas para que a gente possa ver essa melhora, né, da margem EBITDA se transformando em uma melhora de bottom line? E uma segunda pergunta também linkada nesse ponto, né? Uma linha que chamou bastante a nossa atenção foi esse aumento de outras despesas financeiras. Se vocês pudessem passar um pouco mais de cor do que tem sido o driver para essa linha, ajudaria a gente aqui também nessa questão de geração de caixa. Obrigado, pessoal. Tá. Eu vou abordar essa, Felipe. Obrigado pela pergunta ou pelas duas perguntas. Com relação à geração de caixa, eu acho que tem ali uma melhora bastante. Eu acho que você está fazendo referência à nossa tabela ali de geração de caixa gerencial.
existe uma melhora bastante significativa quando a gente olha principalmente os últimos 12 meses, né? O negócio é muito sazonal, você ficar olhando trimestre não necessariamente dá para você uma visão do todo. Então, dessa forma, a gente tem colocado no nosso release a visão de 12 meses. Nós tivemos, do que a gente chama de geração de caixa operacional, nós tivemos uma melhora bastante significativa que vem principalmente da geração de caixa operacional através do EBITDA, pré-IFRS 16, mas também de uma redução já bastante significativa do CAPEX, né? Nós temos hoje mais ou menos ali 600 e poucos milhões de caixa, de CAPEX, desculpa, é o que a gente deve ver, e isso a gente já discutiu bastante com o mercado, é o que a gente deve ver, continuar vendo nos próximos trimestres com uma base 12 meses. Então, com relação a novas aberturas e fechamentos, a gente está sempre, claro, revisando o cenário econômico e revisando a situação econômica macro e da companhia. Nós temos aberto nos últimos diversos trimestres, numa base rolling, mais ou menos 45, 50 lojas nos últimos 12 meses. A gente tem feito esse ritmo de abertura. Vale ressaltar que essas aberturas têm sido extremamente contributivas para a geração de caixa da companhia, porque, mais uma vez, são lojas pequenas, com risco de execução extremamente baixo, são lojas que a gente já discutiu bastante com o mercado, são lojas que custam em torno de 2,5 milhões, 2,7 milhões para abrir, as lojas de minuto, portanto, não requerem um CAPEX muito elevado e tem uma maturação muito rápida, mais ou menos de 7 meses, e, portanto, elas são extremamente contributivas à geração de caixa da companhia. Mais uma vez, a gente está sempre atento, claro, ao cenário macroeconômico e a gente está sempre atento também à nossa capacidade de geração de caixa. É bem verdade, você tem toda a razão, um cenário de juros mais elevado, a gente fica com uma geração mais pressionada. A gente tem mais ou menos hoje 4 bilhões de dívida bruta. A gente achou que o ano terminal, a gente não, né? Vocês, nós e todos que acompanham o mercado, que a gente terminar o ano com algo próximo de 9% de taxa de juros, a gente vai acabar com 12%. Então, em cima dos 4 bilhões que a gente tem de dívida, a gente está falando de mais ou menos aí em torno de 120 milhões a mais de custo. E isso, claro, a gente está sempre levando em consideração e a gente, é claro, toma isso em conta na hora de a gente estabelecer o nosso plano. Mas muito importante dizer que o nosso CAPEX expansão é um CAPEX extremamente baixo por loja, com risco de execução também pequeno, porque ele fica pulverizado em muitas lojas, né? Se eventualmente uma loja não funciona por qualquer motivo, o impacto que essa loja tem no todo, no plano inteiro de expansão, é um impacto muito menor. Com relação a fechamentos, você vê que a gente teve já esse trimestre alguns fechamentos, a gente tem tido sequencialmente alguns fechamentos, justamente no sentido de melhorar a rentabilidade da companhia. A gente está aqui com uma política é claro, a gente olha a performance da loja, entende quais são os motivos pelos quais a loja eventualmente não está performando, e a gente tem uma política, entre aspas, de stop loss. Eu não tenho por que ficar carregando uma loja que eu não tenho perspectiva de melhora, eu não tenho por que ficar carregando ela. Por outro lado, todo fechamento de loja ele tem algum impacto negativo no caixa, porque você fazer o fechamento, você tem que, eventualmente, dispensar os colaboradores, você tem que desmobilizar a loja, desmobilizar equipamentos. Então, você tem, eventualmente, também algum impacto negativo de caixa. Mas, independentemente do impacto negativo, quando a gente tem oportunidade de fechamento por conta do fato de achar que não vai haver potencial de melhora dessa loja, a gente tem feito exatamente isso. E quando a gente olha para outras despesas, e eu acredito que você esteja se referindo a outras despesas de mais ou menos 800 milhões de reais na nossa tabela de fluxo de caixa, aqui tem uma série de itens recorrentes, tá? Deixa eu passar por alguns relevantes aqui para você. A gente teve, como todos sabem, o Acordo de São Paulo de ICMS, que nós fechamos no segundo trimestre. Esse acordo tem dois impactos bastante importantes. A gente teve um precatório que nós compramos ali de 100 milhões de reais, pago à vista, para a gente poder fazer um equilíbrio mais otimizado
do custo desse acordo, então 100 milhões de reais de precatório, mais 40 milhões de reais que representavam 5% do valor total do acordo. Então, só ali nesse primeiro item a gente tem aí relacionado ao refis, ao Acordo de São Paulo, a gente tem em torno de 140 milhões de reais. Além disso, a gente tem ali dentro também mais ou menos 50 milhões de reais de execução de projetos, né? Banqueiros, advogados, consultores, auditores que foram necessários para a execução dos 2.600 bi que a gente levantou em venda de ativos e follow-on. Então, ali também tem um número relevante de mais ou menos 50 milhões de reais, que não é um número recorrente. Além disso, nós temos ali o trabalhista de hipermercado, na ordem de uns 260 milhões de reais, numa base de 12 meses, e a gente tem também reestruturação, muito na linha do que eu vinha falando. Reestruturação é basicamente fechamento de loja, aí em torno de 200 milhões de reais de custo de desmobilização, além de mais uns 50 milhões de reais de outras contas diversas aí que impactam também aquele número. Então, o número é grande ainda, mas você vê que teve uma redução já bastante significativa quando a gente olha para os últimos 12 meses no terceiro trimestre de 23, baixou de quase 1 bilhão e 50, desculpa, para 800 milhões, e a gente deve continuar vendo uma redução desse número de maneira mais significativa nos próximos trimestres. Super claro, obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta é do Luca Biasi, analista sell-side do UBS. Luca, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rafael. Obrigado por pegar nossa pergunta. Uma rápida do nosso lado. Queria abordar a questão dos leases. Hoje, os pagamentos totais de leases representam algo próximo de 4,5% da receita de vocês. Pensando para frente, quanto que vocês veem de espaço para diluir isso via renegociação dos contratos de aluguéis? Ou talvez a diluição deveria vir principalmente por crescimento de receita? Obrigado. Nesse ponto, a gente também tem falado bastante sobre esse tema. Eu acho que, principalmente com a nossa visão de adensar São Paulo, você tem um pênalti com isso, porque se você imagina, as nossas lojas estão em locais premium e os minutos que abrimos sempre também, por natureza da proposta de valor, estão posicionados em locais mais premiums que demandam aluguéis um pouco maiores. O que a gente tem feito, no entanto, é anualmente e semestralmente nós revisamos todos os contratos, tem um time dedicado para isso, o que tem nos ajudado a diluir um pouco e não deixar com que esse número aumente, né? Muito da pressão com relação à inflação nos nossos contratos a gente tem conseguido otimizar. O ponto vem, então, do crescimento de vendas que a gente tem visto e temos a expectativa de continuar a ver. Boa parte dos nossos contratos tem um trigger de percentual, que são percentuais muito abaixo do que a gente está aqui. Então, à medida que a venda cresce, geralmente ele tem ou um mínimo caixa absoluto ou ele entra para o percentual da venda. A gente começa agora a ver gradualmente lojas entrando para o modelo de percentual e não mais sobre um aluguel fixo. E a nossa expectativa é que esse número continue a aumentar, uma vez que a performance das lojas continue a melhorar da forma que vem fazendo. E agora tem a notícia boa de ver também o mercado extra alavancando suas vendas, o que também vai nos ajudar nesse sentido. Então, ele é um tema que a gente carrega por natureza, um diferencial pela localização das nossas lojas, mas ele tem o lado positivo de, ao ver o incremento de vendas, a gente tem contratos que são trigados a percentual de venda, o que vai nos ajudar a gerar diluição aqui. Super claro. Obrigado, Marcelo. A nossa próxima pergunta é do Nicolas Larraín, analista sell-side da JP Morgan.
Nicolas, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria voltar rapidinho na margem bruta. Queria ver se vocês conseguem quebrar para a gente dessa melhora na margem bruta, olhando ano contra ano. Quanto é que tem que ver com uma melhora de mix, né? Porque o Aliados é um pouquinho menor ano contra ano. Quanto é que tem que ver com eficiência promocional, retail media, assim, qualquer quebra que vocês consigam dar para a gente aí para ajudar a quantificar as diferentes iniciativas. Obrigado. Nicolas, bom dia. A gente não entra nesse nível de detalhe, mas o que eu posso te falar é o seguinte: na realidade é um pouco do todo, né? A composição da nossa margem bruta vem principalmente dos acordos comerciais que nós temos feito com os nossos parceiros. Cada vez mais o Pão de Açúcar volta a ser a marca de referência para a indústria, onde eles conseguem vender sortimento e volume. Ou seja, aqui, com o contexto comercial do mercado como um todo, para a indústria tem sido mais desafiador conseguir colocar e expor sortimento completo, que é o que traz a melhoria de margem bruta. Nesse contexto, nós estamos avançando cada vez mais, principalmente com os grandes fornecedores, nos contratos comerciais. E esses contratos são divididos tanto no contrato fixo comercial quanto no contrato de volume, ou seja, à medida que os nossos volumes, e por isso dá importância para nós de não ter só um crescimento baseado em inflação, e sim crescimento baseado em crescimento de volume, ele triga melhoras de contrato, né? E é isso que a gente vem se beneficiando. Se tem uma ideia, já são mais de 400 contratos assinados e vários outros ainda por completar. Então, nós temos esse avanço. O que tem de novo? Retail Media, por exemplo, é um canal que cada vez mais exerce um fator de influência positiva na nossa margem bruta. Nós comentamos já no passado, é importante reforçar, esse canal é um canal novo, importante, muito importante, desde o início, desde o nascimento do canal, foi de não deixá-lo no comercial para que não houvesse mistura de dinheiros da indústria. Então, o time comercial continua fazendo os trades comerciais, ou seja, pontos de gôndola, alguns tipos de ações promocionais em loja, enquanto o time de retail media, que está atrelado à diretoria de marketing, transaciona esse canal de mídia com os nossos parceiros. Então, a gente consegue rastrear os dois recursos entrando na empresa. E aqui a notícia tem sido muito positiva. Como a gente vem falando, nós dobramos o faturamento do ano passado e vamos continuar avançando isso para os próximos anos. A gente tem um plano muito arrojado com relação à retail media e cada vez vai somando uma participação mais relevante no número total. E, por último, eu chamo a atenção de novo um tema que o Rafael mencionou aqui sobre o modelo de expansão do Minuto. Importante relembrar, esse foi o modelo que nós decidimos, em 2023, rever a estratégia, concentrar toda a expansão dele no estado de São Paulo, muito focado na cidade de São Paulo e Baixada, aonde as lojas estão abrindo com EBITDA já muito próximos ao EBITDA do Pão de Açúcar supermercado. Tem sido um modelo muito assertivo que, à medida que vai ganhando escala, vai contribuindo cada vez mais com a nossa margem bruta. Seguido a isso, só reforçando, nós temos todo o trabalho de controle de despesa, principalmente aqui eu reforço a inteligência de supply chain para o nosso negócio e a inteligência de logística para o negócio. Nós já conseguimos, no ano de 24, reduzir o custo logístico, tanto para aliados, quanto para a proximidade e para as outras bandeiras. Isso foi dado à medida que você vai concentrando e vai ganhando escala. Nosso time de logística vem fazendo um trabalho excepcional aqui no crescimento
dos contratos, na revisão dos contratos com os nossos fornecedores. E aqui entram em níveis de detalhes, por exemplo, como revisão de frota. 2 semanas atrás, nós estávamos no CD e já temos revisões de contratos com revisão de frota. E por que isso é importante? Uma frota nova é uma frota mais otimizada, com despesas menores, com períodos de downtime menor, o que contribui também para a geração da nossa margem. Então, o contexto aqui, Nicolas, é um contexto de vários elementos que, trabalhando juntos, vão se refletindo na nossa margem bruta. E com muito para fazer, né? A gente está muito feliz de estar chegando no final desse terceiro ano, entregando tudo aquilo que a gente se comprometeu, mas ainda mais otimista com tudo aquilo que a gente sabe internamente que ainda temos potencial de atingir, e é nisso que a gente trabalha nos próximos 3 anos. Obrigado, super claro, Marcelo. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do Gustavo, analista sell-side da XP. Gustavo, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelas perguntas. Eu tenho 2 bem pontuais. A primeira é sobre a estrutura de capital, mais um follow-up. Eu queria saber se vocês têm alguma meta, né, de alavancagem, principalmente para o final do ano que vem. Acho que vocês iam comentando em algum momento do ano passado, em uma vez e meia, né? Só confirmar se isso se mantém mesmo e o time, né, para esse atingimento. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, um pouco mais de curto prazo, entender um pouco de como é que está a dinâmica de vendas preliminar aqui no quarto trimestre, né? A gente tem ouvido de outros players que setembro foi um mês bastante forte, só para entender se isso se mantém aqui no quarto trimestre, com o movimento de inflação alimentar um pouco mais positivo para o setor, né? Obrigado. Obrigado, Gustavo. Vou pegar a sua segunda pergunta e passo para o Rafael para falar sobre estrutura de capital. Com relação à venda, quarto trimestre começou excelente. A gente teve um outubro muito positivo, vendo o aumento de consumo. E aqui, sempre como a gente fala, é importante ressaltar não só derivado de inflação, mas sim de volume, o que é muito importante, significativo para nós. Outubro, fechamos o mês com um ganho de market share muito significativo, principalmente no estado de São Paulo, que é exatamente onde a gente tem atuado com maior afinco. E novembro não começou diferente. A gente está com o início de novembro muito forte. Nós estamos muito bem preparados para o período de sazonalidade. Foi todo um trabalho aí desde o início do semestre de preparação para a sazonalidade do quarto trimestre. Temos um mês que já começou no e-commerce, um mês de Black Friday quase que diário aqui, e indo com muito sucesso, principalmente nas nossas categorias de referência, e muito bem preparados também para o final de mês nas nossas lojas físicas. Então, bastante contente com o início do trimestre e otimista para o fechamento do ano. Rafael. Gustavo, com relação à estrutura de capital, eu acho que eu já comentei isso e você mesmo fez referência em alguns calls passados. E aqui eu comento para deixar muito claro, não como guidance, tá? É realmente do ponto de vista estrutural e do mercado onde a gente está inserido. Como eu mencionei mais cedo, alguns meses atrás, não muitos meses atrás, todo mundo esperando o final do ano com uma taxa de juros na casa de 9%, e a gente termina o ano com uma taxa de juros na casa de 12%. Portanto, para aquelas empresas que estão mais alavancadas ou que tendem a operar com um nível maior de alavancagem, isso é um negócio que atrapalha muito, para dizer pouco, mas atrapalha muito, claro, quando você tem planos de orçamento anual. Portanto, o que eu acho que para este negócio de varejo, que é um negócio de muito volume, mas de margens relativamente estreitas e com margem de manobra relativamente também estreita com relação à geração de caixa, eu acho que essas companhias devem operar desalavancadas. Não totalmente desalavancadas, mas com um nível de alavancagem bem mais baixo. Você mencionou entre 1 e 1,5 vezes. Eu acho que 1 e 1,5 vezes para companhias que têm geração de lucro, eu acho que faria muito sentido.
do ponto de vista mais, digamos, técnico teórico, nós não deveríamos hoje estar operando com alavancagem, porque nós sequer, infelizmente, ainda não temos lucro tributável. Então, a gente não tem aproveitamento do tax shield disso. Dito isso, esse é um processo em que a gente está recuperando a companhia, como vocês estão vendo, de trimestre a trimestre. A operação tem melhorado muito, tem respondido muito às iniciativas que a gente vem implementando, mas, mais uma vez, do ponto de vista setorial e de negócio, eu acredito que uma alavancagem entre 1 e 1,5 vezes seria algo bastante mais saudável, bastante mais sustentável para um setor como o nosso. Perfeito, obrigado, pessoal. Vamos à nossa última pergunta, é do Iago Souza, analista sell-side da Genial Investimentos. Iago, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Opa, bom dia, Rafael, Marcelo. Primeiro aí, parabéns pelo resultado. A gente tem duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, a gente quer entender um pouco mais sobre Unit Economics do Aliados. É uma linha que a gente vê caindo bastante aí, ano contra ano, mas vocês explicam ali que estão priorizando rentabilidade nesse momento. Daí a gente queria entender, assim, em questão de rentabilidade, ela é maior do que a média de 28% do grupo? E a segunda pergunta é em relação à mudança ali do passivo contingente não provisionado. Como é um montante bem significativo, eu quero entender um pouco sobre o radar de vocês, se existe alguma chance de vermos alguma resolução ali em 2025, ou se é algo que fica mais para o médio prazo mesmo. É isso. Ok. Iago, deixa eu pegar a primeira pergunta sobre aliados. Aliados, a gente vem falando o ano todo. Esse ano é um ano que a gente carrega essa performance de venda exatamente pela correção de rota que a gente precisava fazer. Aliados nasceu como um canal B2B direcionado para pequenos negócios, isso lá atrás. No decorrer dos anos, ele acabou focando muito mais em distribuidores, o que comprimiu a margem bruta do negócio. E o que a gente percebeu e decidiu foi resolver esse tema, voltando para a origem do que deveria ser o canal, que é a trabalhar com pequenos varejistas, aonde o Pão de Açúcar, Mercado Extra, o grupo GPA com a sua escala, pode ajudar esses pequenos varejistas a ter acesso a um sortimento maior com um custo-benefício muito positivo. Dois trabalhos que estão sendo feitos aqui, então. Um é a revisão de toda a base de clientes e trazendo para a nossa base novos clientes com o perfil adequado, com uma necessidade de mix maior do que o que nós tínhamos no passado, que era muito concentrado em distribuidores. E o segundo, o modelo logístico de aliados. Nós temos trabalhado também com o nosso time de logística para otimizar o custo logístico de aliados, e aqui entra revisão de frequência de entrega, pedidos mínimos com margem mínima, ou seja, levando o cliente a comprar o mix para que ele possa se beneficiar e para que esse canal possa ser rentável para nós. A gente não abre no detalhe margem bruta ou EBITDA de cada canal. Eu posso te dizer que o aliado já sai de uma performance muito baixa no ano anterior para uma performance bem mais significativa nesse ano, e isso nesse ano de transição. Nossa expectativa, portanto, é que em 2025 a gente já equalize essa questão do comp de vendas, uma vez que as vendas vão estar comparáveis a essa nova realidade, e que entregue margem de contribuição positiva e agregadora ao negócio, uma vez que nós mudamos e corrigimos tanto o modelo de venda quanto o modelo logístico desse canal. Então, a gente está bastante confiante de que aliados para o próximo ano, tendo feito a correção,
será mais um canal positivo no nosso mix de canais de varejo. E passando aqui para o meu lado e só fazendo um adendo com relação a aliados, que eu acho que é importante, é o seguinte: esse é um negócio de venda direta, né? A natureza desse negócio é de margens mais baixas. Então, a gente, é claro, ele está, digamos, num range mais baixo de margem com relação ao nosso negócio como um todo, especialmente quando a gente fala do premium. O que é importante reter ou entender sobre esse negócio? Esse é um negócio de investimento baixíssimo. Então, apesar de ele ter margens mais modestas, ele tem uma rentabilidade extremamente elevada, porque basicamente não há investimento a se fazer nesse negócio. A gente usa a nossa capacidade comercial, o nosso relacionamento com a indústria e com os clientes, né, os pequenos comércios, para alavancar esse negócio e, portanto, ele praticamente não tem investimento, ou investimentos muito baixos e, portanto, com rentabilidade, com retorno sobre investimento extremamente elevado. Passando aqui para a questão dos passivos contingentes possíveis, é de fato um volume muito alto. Eu acho que aqui, infelizmente, não é surpresa para ninguém. Isso é um tema que a gente já vem discutindo com o mercado de maneira bastante ampla e restrita, dando o máximo de cor e transparência que a gente pode sobre a dinâmica de como funciona isso. Isso é um passivo que, sim, no nosso caso é relevante, mas, de novo, isso é um problema ou uma questão sistêmica, não é apenas a nossa companhia que carrega isso, é o setor inteiro que carrega isso, e é importante mencionar que daquelas contingências que nós temos, a grandíssima maioria, se não a totalidade, são contingências, entre aspas, do setor. São contingências relacionadas aos mesmos temas, às mesmas hipóteses, às mesmas teses e, portanto, não há nada de diferente ou supostamente mais agressivo que o GPA faça que o resto inteiro do setor também não pratique, tá? Inclusive, essas teses todas são discutidas em órgãos de classe, entidades de classe do setor de varejo, do setor de companhias abertas, portanto, nada diferente do que você vê em outras companhias. Esses são processos, Iago, muito longos, né? Existe uma parte importante deles aqui, principalmente aqueles que são relacionados a PIS/COFINS, impostos federais, que representam mais da metade desse volume total que você vê nas nossas DFs, que sequer tem decisão final em instância superior. Portanto, boa parte disso ainda está em instância administrativa. Boa parte não, quase a totalidade, instância administrativa. São processos extremamente longos, né? Para processos mais, digamos, preto no branco, como processos de ICMS para impostos estaduais, só para lembrar que quando nós fizemos o refis, o Acordo de São Paulo, no começo do ano, nós colocamos dentro daquele acordo processos que se carregavam ou se arrastavam por mais de 20 anos, sobre temas com decisões já bem mais claras em instância superior. E mesmo assim se carregava isso por quase 20 anos. A gente teve processos que foram gerados e foram objeto daquela discussão do acordo, processos o fato gerador era de 2001. Então, a gente tem processos muito, muito longos e, infelizmente, eu não consigo te dizer, eu acho que ninguém vai conseguir, ninguém é capaz de dizer quanto tempo vai demorar para a gente depurar esses processos todos aqui. Mais uma vez, isso é uma questão setorial, não é uma questão relacionada à companhia. A nossa, digamos, melhor visão é que são processos de longuíssima duração e de uma discussão que vai demandar muito mais aprofundamento, tanto das companhias quanto dos tribunais, sejam eles administrativos ou judiciais, tá? Então, infelizmente, eu não consigo te dar uma resposta mais precisa do que isso, por realmente não ter essa precisão e, claro, por prudência. Perfeito. Obrigado pela resposta, gente, e parabéns pelo resultado novamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado por participarem da nossa conferência. O último e mais importante trimestre do ano para o varejo representa também o fechamento que vai fechar esse primeiro triênio do projeto de turnaround. Então, a gente está bastante feliz de estar chegando nesse milestone.
O que construímos ao longo dessa jornada me permite dizer seguramente que começaremos 2025 em um novo patamar, como empresa muito mais saudável e preparada para um período de novos ganhos e crescimento sustentável. Temos, como sempre, muito trabalho a fazer e um quarto trimestre para entregar, mas posso dizer que estou animado com o que vimos e fizemos até aqui, convicto das novas oportunidades que virão da contínua melhoria operacional. Aproveito para agradecer muito todo o empenho do time aqui no GPA, nas lojas, nos escritórios e nos centros de distribuições. Seguimos firmes e focados, sem distração. Muito obrigado a todos e bom dia. Declaramos que a videoconferência está encerrada. O Departamento de Relação com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado a todos os participantes. Tenham um bom dia.